Em 16 de dezembro, a Rússia afirmou que tinha controle sobre Kupiansk. A Rússia estava mentindo. Os combates ainda continuavam na cidade, mesmo quando a Rússia afirmava que tudo havia acabado. Mas ainda pior para a Rússia é que a declaração de captura não foi algum desfilezinho de vitória prematuro que ela estava fazendo para si mesma. Foi uma mentira tão descarada que o oposto exato estava realmente acontecendo na cidade. Não era a Rússia que estava avançando, era a Ucrânia. E agora, o ímpeto em Kupiansk está com as forças ucranianas. Eles acabaram de encurralar as tropas russas em Kupiansk, cercados e condenados à morte. Esses soldados não podem fazer nada além de assistir, enquanto a bandeira ucraniana é hasteada acima de suas cabeças. Tudo começou apenas alguns dias antes de a Rússia fazer sua ousada declaração sobre a queda de Kupiansk. A cidade, que fica na região de Kharkiv, já havia sido notícia apenas alguns dias antes da declaração. E por um motivo oposto ao que o Kremlin alegou, no dia 12 de dezembro, Militeni relatou uma situação muito diferente no local, longe de estar travando uma batalha perdida. O veículo de imprensa informou que as forças de defesa da Ucrânia haviam conseguido cercar os remanescentes dos invasores russos em Kupiansk e estavam em processo de erradicá-los da cidade. No geral, 3 palavras são importantes aqui: buscar e atacar. Até 12 de dezembro, o 2º Corpo Cartier da Guarda Nacional informou que a situação havia se tornado crítica em Kupiansk. Esse corpo relatou a situação na cidade em setembro, e começava a parecer que as forças de Vladimir Putin poderiam realmente cumprir a promessa que a Rússia faria. Vários meses depois, a Ucrânia tinha um plano para conter o avanço da Rússia, e ele foi construído em torno das 3 palavras importantes que acabamos de mencionar. A Ucrânia formou o Grupo de Busca e Ataque Cartier, que era composto por várias brigadas e regimentos, alguns dos quais fazem parte do Corpo Cartia. Militani relatou em 12 de dezembro. Entre eles estavam a 13ª Brigada Cartier, a 92ª Brigada de Assalto e o 475º Regimento de Assalto Código 92 da Ucrânia. Eles foram acompanhados por membros da 144ª Brigada Mecanizada da Ucrânia e pela Legião Estrangeira da Inteligência de Defesa da Ucrânia, para criar uma força de combate com a simples missão de caçar qualquer soldado russo em Kupiansk e destruir. Retirar membros do Corpo Cartier para essa missão foi inteligente por parte da Ucrânia, como disse o Centro de Análise de Políticas Europeias, ou CEPA. Lá em janeiro de 2025, Cartia é uma brigada extraordinária de soldados voluntários que foi fundada por um dos homens mais ricos da Ucrânia, Vsevolod Kozymiako. Colocando seu dinheiro onde fala, Kozymiako começou a criar uma brigada que ele acreditava que serviria de modelo para o novo exército ucraniano, segundo a CIPA. Uma reforma radical, afastando-se das tradições da era soviética, às quais alguns ainda se apegavam nas forças armadas da Ucrânia, era necessária, argumentou Kozymiako. E a adoção pela Brigada Cartier de tudo, desde tecnologia de drones de ponta até treinamento ocidental, mostraria ao resto do país como as coisas deveriam ser feitas. Pelo menos esse era o plano, e parece que funcionou. O compromisso da brigada em usar tecnologia de maneiras inovadoras foi demonstrado quando utilizou drones terrestres e aéreos em seu primeiro ataque totalmente robótico contra posições russas em novembro de 2024, um ataque surpresa a 32 quilômetros ao norte de Kharkiv. Causou grandes baixas russas sem nenhum ucraniano ferido, informou a CIPA em janeiro de 2025, acrescentando: drones aéreos foram usados para vigilância e bombardeio, enquanto pequenos veículos terrestres com esteiras ou rodas estavam equipados com metralhadoras de grosso calibre controladas remotamente ou minas. Se tudo isso soa familiar, é porque essas táticas foram adotadas por muitas outras unidades do exército da Ucrânia. Sucessos como esses foram o que fizeram dos membros da Brigada Cartier a escolha perfeita para o contra-ataque da Ucrânia em Kupiansk. O Grupo Busca e Ataque foi criado para eliminar uma ofensiva russa ao norte de Kupiansk, tendo como objetivo final cercar os russos que avançavam lentamente, assim cortando-os dos suprimentos e dos colegas, para que acabassem presos e indefesos. Entre outubro e novembro de 2025, o grupo realizou seu trabalho durante esses meses. A Brigada Cartier, junto com as outras que mencionamos anteriormente, começou a destruir várias unidades e batalhões de assalto da Rússia. Unidades dos regimentos de fuzileiros motorizados 120 e 1º e 120 e 2º da Rússia caíram diante da estratégia de busca e ataque, relata Militeni. O mesmo aconteceu com unidades da 68ª Divisão de Fuzileiros Motorizados da Rússia, do 30º Regimento de Engenharia e da 27ª Brigada de Fuzileiros Motorizados.
O apoio que essas brigadas e unidades vinham recebendo do 7º Regimento de Tropas Não Tripuladas da Rússia e das unidades de UAVs, ou veículos aéreos não tripulados, não adiantou em nada. Um a um, os soldados russos caíram. Busca e ataque estava fazendo exatamente o que foi projetado para fazer. Não demorou muito para que as forças da Ucrânia conseguissem uma ruptura na direção do rio Oskiel, ao norte de Kupiansk. Essa ruptura foi vital para o que estava por vir, pois ao consegui-la, a Ucrânia conseguiu bloquear todas as rotas terrestres da Rússia para Kupiansk. A Rússia não poderia mais enviar tropas e suprimentos novos para seus soldados que já haviam cruzado o rio. As forças que a Rússia tinha na direção de Kupiansk teriam que ser suficientes. Alerta de spoiler, não foram. Com o rio Oskiel sob controle, os grupos de busca e ataque, junto com outras unidades das Forças Armadas da Ucrânia, puderam se concentrar em erradicar o restante dos ocupantes russos na direção de Kupiansk. A 13ª Brigada Kartir em si libertou completamente a vila de Radkivka, além de limpar as florestas ao redor dos ocupantes russos. Essa mesma brigada também continuou operando no norte de Kupiansk, onde a Rússia havia conseguido avançar para dentro da cidade. Várias dezenas de casas foram cercadas e limpas das forças russas que haviam se infiltrado, mas agora estavam sem o apoio que esperavam de seus camaradas. As outras unidades que faziam parte do grupo de busca e ataque também tiveram muito sucesso. O 475, o Regimento de Assalto Código 92 que mencionamos anteriormente, conseguiu libertar a vila de Kindrashivka, junto com seus arredores e a área de floresta ao redor da vila. Eles receberam uma ajuda do 4º Batalhão da 92ª Brigada da Ucrânia, em outra operação projetada para impedir que a Rússia conseguisse cercar Kupiansk. Entre 22 de setembro e 12 de dezembro, apenas as unidades do grupo Kartir mataram 1.027 soldados russos. E não é como se eles fossem o único grupo operando na direção de Kupiansk. Militani acrescenta que a 125ª Brigada Mecanizada Pesada separada das Forças Armadas da Ucrânia, também conhecida como Regimento Skala, estava trabalhando com outras unidades. Para limpar regiões dentro e ao redor de Kupiansk, Skala conseguiu libertar o distrito de Ubalani de Kupiansk, mais ou menos na mesma época em que os grupos de busca e ataque estavam fazendo seu trabalho. Esse trabalho incluía limpar prédios altos onde os invasores russos haviam montado acampamento. Em alguns casos, Skala usou explosivos para demolir esses prédios, prendendo os russos invasores nos escombros, deixando-os condenados a uma morte dolorosa. Mas viriam, no entanto. Contamos tudo isso para você por um motivo. Tudo o que acabamos de descrever aconteceu nos meses que antecederam a alegação da Rússia de que havia capturado Kupiansk. Qualquer pessoa que prestasse ao menos um pouco de atenção ao que realmente estava acontecendo no local teria percebido que era uma mentira descarada. Estava muito claro que a Ucrânia estava tomando todas as iniciativas positivas em Kupiansk, até mesmo no dia do anúncio da Rússia. Quão positiva era realmente a posição da Ucrânia em Kupiansk? No dia 17 de dezembro, um dia após a Rússia afirmar ter capturado a cidade, a AA publicou um relatório revelando que a Ucrânia havia declarado ter retomado 90% de Kupiansk. O comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Siersky, chegou a usar o Telegram para refutar as alegações da Rússia e revelar o que as forças ucranianas realmente haviam conquistado na cidade. Falando após sua participação na 32ª reunião anual do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, realizada na base aérea de Ramstein, na Alemanha. Siersky deu exemplos específicos de operações bem-sucedidas das Forças Armadas da Ucrânia. Ele acrescentou: graças a operações ativas de busca e ataque, conseguimos expulsar os ocupantes de Kupiansk e assumir o controle de quase 90% do território da cidade. A missão de libertação de Kupiansk, na Ucrânia, estava quase completa em 4 de janeiro. O Gaze estava noticiando comentários feitos pela Ucrânia de que apenas pequenos bolsões de forças russas permaneciam em Kupiansk e que esses bolsões estavam sendo erradicados. A Rússia ainda controlava o prédio da prefeitura da cidade, o que oferecia a Putin a pequena margem de credibilidade de que ele precisava para continuar, alegando que a Rússia havia capturado Kupiansk. No entanto, o controle da Rússia sobre esse prédio não iria durar muito mais tempo, já que a Ucrânia ainda mantinha o controle das posições que ocupava perto do rio Oskiel. O porta-voz do Grupo de Forças Conjuntas da Ucrânia, Viktor Trigubov, falou a Suspilner e fez uma avaliação contundente da real situação da Rússia em Kupiansk. Ainda há alguns soldados inimigos isolados lá, mas eles estão completamente cercados. Eles já estão tendo sérios problemas até mesmo para receber qualquer suprimento, mesmo por transporte aéreo, porque conseguimos ver exatamente onde tudo está sendo lançado. Eu diria que esta é a fase final de limpeza da cidade.
E, em princípio, até mesmo algumas figuras da mídia russa estão admitindo isso discretamente, afirmou Tregubov em 3 de janeiro. Ele também estimou que a Rússia pode ter menos de 100 soldados operando na cidade, e que esses soldados aparentemente tinham um prazo até fevereiro para capturar Kupiansk. Espere um segundo, um prazo até fevereiro. Como isso poderia existir se a Rússia já estava reivindicando o controle sobre Kupiansk? Não poderia, é claro, já que a Rússia estava vendo suas mentiras desmoronarem ao seu redor. Esse desmoronamento seria concluído apenas alguns dias depois que Tregubov fez seus comentários. Presos na esteira da brilhante estratégia de busca e ataque da Ucrânia, os soldados russos que permaneceram nas proximidades do prédio da prefeitura de Kupiansk só podiam esperar, enquanto seus inimigos e os libertadores da Ucrânia se aproximavam ao redor deles. Em 13 de janeiro, o Novo Voz da Ucrânia noticiou sobre a armadilha sendo fechada. O veículo informou que a Brigada Kartia havia publicado uma declaração no Telegram no dia anterior, anunciando que o prédio da prefeitura, ao qual a Rússia se agarrava para dar credibilidade às suas alegações sobre a queda de Kupiansk, estava novamente nas mãos da Ucrânia. Kartia estabeleceu controle sobre o prédio da prefeitura de Kupiansk. O grupo de busca e ataque Kartia e o grupo tático Kuyansk estão finalizando a limpeza da cidade, que foi desbloqueada com sucesso. Durante uma operação bem-sucedida liderada pelo comando do 2º Corpo da Guarda Nacional, anunciou-se em alto-falantes que a Ucrânia havia conseguido novamente, usando um planejamento brilhante e ataques coordenados contra as forças russas em Kupiansk. A Ucrânia havia erradicado a maior parte da presença russa dentro e ao redor da cidade em apenas alguns meses. Uma situação que parecia tão grave quando a Brigada Kartia foi enviada havia sido completamente revertida, longe de ser capturada. Kupiansk foi libertada de forma tão esmagadora que a Ucrânia pôde mais uma vez hastear sua própria bandeira sobre a cidade. E como costuma acontecer, a Ucrânia não apenas fez uma afirmação, ela provou. O anúncio da Brigada Kartia foi acompanhado por um vídeo de 2 minutos que documentou como os soldados ucranianos lutaram pelas ruas de Kupiansk até chegar ao prédio da prefeitura e hastear sua bandeira. Temos apenas um breve vislumbre das táticas da Ucrânia nesse vídeo. Vemos o combate urbano sendo realizado, presumivelmente pelos grupos de busca e ataque formados meses antes para retomar Kupiansk. Imagens de dentro dos centros de comando são mostradas, destacando como tudo o que a Ucrânia acabou de realizar foi resultado de um esforço colaborativo entre várias de suas unidades. As forças em terra parecem se comunicar com esse centro de comando, levando ao envio de drones que entregam suas cargas explosivas em posições onde soldados russos se entrincheiraram. A luta é brutal, visceral, mas vemos o resultado bem no final do vídeo. Imagens gravadas de cima mostram a bandeira da Ucrânia instalada no prédio da prefeitura e tremulando ao vento. Esse único registro destrói as alegações da Rússia sobre a queda de Kupiansk, mas ainda resta trabalho para a Ucrânia fazer. O quanto de trabalho resta depende de quem você escuta. Mais cedo, mencionamos as alegações da Ucrânia de ter retomado quase 90% de Kupiansk após a Rússia afirmar que controlava a cidade. Embora seja verdade que a Ucrânia tenha feito avanços impressionantes até meados de dezembro, a afirmação de que 90% da cidade está sob controle ucraniano pode não ser totalmente verdadeira. Isso de acordo com o Euromaidan Press, que relatou dados do projeto de mapeamento Deep State, que supostamente mostram a situação real da cidade. De acordo com esses dados, em 11 de janeiro, uma grande parte de Kupiansk realmente está sob total controle da Ucrânia. No entanto, há uma parte maior que está no que o Deep State chama de Zona Cinzenta. Esse é um termo que a Organização de Rastreamento do Campo de Batalha usa para indicar regiões que não estão sob controle direto de nenhum dos lados. Frequentemente, há combates em andamento nessas regiões, ou se um dos lados tem controle, esse controle é difícil de determinar por meio de análise independente. Ainda existem partes de Kupiansk que a Rússia controla, embora a situação nessas regiões não esteja boa para o pequeno número de soldados estacionados nelas. Esses soldados estão todos cercados pelas forças da Ucrânia e estão isolados de suprimentos e reforços. Eles podem não ter caído ainda, mas logo serão derrotados pela Ucrânia, a menos que a Rússia consiga fazer algo drástico na direção do rio Oskil. Isso permitiria que as forças de Putin reabrissem os canais de suprimento. Algumas ressalvas precisam ser mencionadas quando se trata desses dados do Estado Profundo. Primeiro, os dados sobre os quais a Euromaidan Press faz seus relatos são de 11 de janeiro, que é justamente a época em que a Brigada Kartia anunciou a libertação do prédio do Conselho Municipal de Kupiansk.
Não está claro se a libertação desse prédio foi contabilizada nos dados do Estado Profundo. Por causa da segunda ressalva, as mudanças nos mapas do Estado Profundo tendem a ocorrer com atraso. Então, é possível que algumas das tropas russas que o recurso relata como cercadas já tenham sido eliminadas desde então. E também é possível que algumas das zonas cinzentas talvez não sejam mais tão cinzentas assim. E com menos de 100 soldados russos supostamente restantes em Kupiansk, tudo indica que é uma questão de quando, e não se, a Ucrânia retomará o controle de toda a cidade. Uma coisa é certa, as alegações da Rússia de que Kupiansk havia caído foram tão precisas quanto as afirmações de Putin em 2014 de que a Rússia capturaria Kiev em 2 semanas se ele desse a ordem. Isso pode até ter sido verdade em 2014, mas certamente não é o caso agora. Como menos de 100 soldados russos presos em Kupiansk, esperando que a Ucrânia os elimine ou capture, podem atestar. Por mais positivas que sejam todas essas notícias de Kupiansk para a Ucrânia, ela não pode se dar ao luxo de descansar sobre os louros. A Rússia ainda quer, alguns até diriam que precisa, tomar a cidade. Vimos evidências disso em 11 de janeiro, mais ou menos na mesma época em que as forças ucranianas estavam assumindo o controle do prédio da prefeitura de Kupiansk. O UKR informou que ocorreram 200 confrontos entre as forças russas e ucranianas em 11 de janeiro e alguns desses combates aconteceram na direção de Kupiansk. No setor de Kupiansk, o inimigo fez 9 tentativas de avançar em direção a Petropavlivka, Novoplatonivka, Kupiansk e Bohuslavka, informou a ALI. Então, embora haja um número cada vez menor de soldados russos em Kupiansk propriamente dita, a Rússia ainda mantém forças nos arredores da cidade que estão lançando ataques. Essas forças não podem ser autorizadas a avançar. Se a Ucrânia quiser manter seu ímpeto positivo em Kupiansk e na região mais ampla de Kharkiv, a Rússia também não vai parar de pressionar por Kupiansk, mesmo que sua ofensiva tenha sido severamente enfraquecida. Como relatou a Euromaidan Press em fevereiro de 2024, Kupiansk é um dos principais alvos russos. Os dados deste relatório nos mostram que a cidade está na mira de Putin há quase 2 anos. Existem várias razões para isso, porém, a principal parece ser o fato de que a cidade abriga um importante entroncamento ferroviário que a Rússia acredita poder usar para apoiar suas tentativas de capturar Donetsk e Luhansk. Juntas, essas duas regiões compõem o Donbass, que Putin afirmou repetidamente que a Ucrânia precisa ceder à Rússia para que haja alguma esperança de um acordo de paz para a guerra na Ucrânia, tirando o Donbass da equação. A captura de Kupiansk permitiria à Rússia fornecer apoio aos seus flancos na região de Kharkiv, melhorando assim suas tentativas de cercar a cidade de Kharkiv. Todos esses potenciais benefícios estratégicos significam que Kupiansk continuará sendo um alvo para os ataques da Rússia, mesmo que esses ataques não sejam necessariamente realizados por terra. Como destacou o Kiev Independent em setembro de 2025, a Rússia tem atacado Kupiansk com bombas guiadas, artilharia, drones de visão em primeira pessoa e sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Há muitos meses, algumas dessas opções de ataque têm sido enfraquecidas pelos grupos de busca e ataque da Ucrânia, que eliminam as unidades russas responsáveis por essas ações. No entanto, a Rússia ainda mantém algumas posições próximas a Kupiansk, o que talvez permita ataques de artilharia e foguetes. E a única maneira de a Ucrânia parar as bombas guiadas é eliminando as aeronaves. Elas estão estacionadas em aeródromos dentro da Rússia e na Ucrânia ocupada, o que exige o uso de munições de longo alcance. Ainda assim, os soldados russos restantes em Kupiansk não vão se importar com nada disso. O que vai importar para eles é que estão cercados, e é só uma questão de tempo até que a Ucrânia os encontre. Quando isso acontecer, esses soldados russos encurralados vão torcer para que a Ucrânia esqueça a parte do ataque na tática de buscar e atacar, e por em vez de atacar, opte pela rendição, com o rabo entre as pernas. O que a situação em Kupiansk realmente nos mostra é que a Rússia desenvolveu uma habilidade para fazer falsas alegações sobre seu sucesso na Ucrânia. Mesmo com as evidências do campo de batalha provando que a Rússia está mentindo, esse tipo de mentira só pode durar até certo ponto. Algo grande acabou de acontecer na Rússia, e isso tem o potencial de acabar com Putin. Aqui vai uma dica, é sobre o efetivo da Rússia e sobre como a Ucrânia está destruindo o exército russo. Saiba mais no nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais relatos atualizados sobre a situação em campo na Ucrânia. E obrigado por assistir.